Código Aberto no ar, mais uma vez, mais uma semana. Nós estamos na terceira semana que está passando ligeiro esse tempo. Eu ia falar rápido e aí falei ligeiro, falei ligeiro. Você gosta de combinar palavras também, Dani? Não. Não. Não, obrigado. Nós estamos na nossa terceira semana desse encontro que a gente tem conversado sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Nós já estudamos um pouquinho sobre Paulo, a gente já falou um pouquinho do teor desse começo da carta e agora a gente vai continuar a nossa exploração por essa carta. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta bem curtinha, mas ela tem uma história muito importante. E por que nós estamos estudando a carta de Gálatas? Porque nesse segundo semestre, agora de 2017, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que a Reforma Protestante diz respeito ao momento em que fiéis a Deus passaram a encontrar na Bíblia mais uma vez a história e a verdade sobre a justificação unicamente pela fé na graça maravilhosa de Cristo Jesus. E nós comemoramos os 500 anos desse movimento nesse ano, dia 31 de outubro, para ser mais específico. Por isso, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, que foi uma carta fundamental para o desenvolvimento do pensamento da Reforma, e também estudaremos, logo depois de terminar essa temporada, a carta de Paulo aos Romanos, que também é outra carta fundamental para isso. Como vocês já sabem, já estão acostumados, nós estamos aqui com os convidados dessa temporada, a Amanda Bravo. Está bem, Amanda? Tudo certinho. Na paz? Muito bom estar aqui novamente. E a Amanda, que é a esposa do Dani. Exato. Pastor Dani Bravo, vocês estão casados há quanto tempo? A gente está há 2 anos e agora vai dar quanto? Vai dar uns quase 11 meses, 10 meses. Faz 3 anos em agosto. Vai fazer, né? Vai fazer. 3 anos em agosto. Em agosto faz 3 anos. Ok, então tá bom, tá tudo certo. Tá bom. Tá ótimo. Rodrigo tá aqui. Rodrigo, que você, lembrando, é empresário, mas também tem um ministério, que é o Portal Metanoia, e também tem um outro desdobramento aí também do seu trabalho, né? Sim. A gente tem o Metanoia, que é o portal de conteúdo de discipulado e espiritualidade, portalmetanoia.com. Você também pode acessar pelo aplicativo de podcast. Além disso, a gente tem um trabalho de treinar as igrejas na missão de Deus, né? Então, como viver a missão de Deus de maneira mais contextualizada, com a cultura, com a região, com o bairro. A gente tem levado esse conhecimento para as pessoas através do curso Introdução Missional. Legal. E você falou em podcast, você pode assinar os 2 podcasts, podcast Metanoia e o do Portal Metanoia, e também o podcast do Código Aberto, que é uma parceria entre Código Aberto e o programa Conexão Jovem, que aí fez surgir um terceiro programa com a letra C, que é o Contra a Cultura, tá bom? novotempo.com/Contra a Cultura, ou você assina, se inscreve usando o seu aplicativo de podcast. A gente tem aqui também a Alessandra. Você tá bem, Alessandra? Eu estou bem. Você estava falando da Amandinha e do Dani, né? Aí eu lembrei, eu queria mandar um beijo pro meu marido. Tá bom. Pode? Vai ficar chato falar que não. Não, né? Então, ainda mais que o Rafa é uma pessoa tão gente boa. Curioso é que, na verdade, ele me assistiu no Código Aberto e aí foi aí que nasceu seu amor por mim. É mesmo? Olha, você viu? Código Aberto dá casamento. Amém. Olha, bom. Interessante. Então, um beijo, um abraço pro Rafa, que tá lá em Divinópolis. Isso. Acompanhando esse momento. Podemos fazer um momento abraço, então? Pode mandar mais um abraço. Eu queria só mandar um beijo, porque essa semana meu pai faz aniversário. Eu queria aproveitar e dar um beijo nele, na minha mãe, no meu irmão. Meu irmão não vai estar assistindo, mas igual mandou um abraço aí. Fica todo mundo, sintam-se todos abraçados. Muito bom. A gente tem aqui com a gente o Bruno, terceiro encontro com a gente aqui. Ele já cantou nos outros 2, vai cantar hoje de novo. Tudo bem, Bruno? Isso aí, tudo certo. Tranquilo. E o seu trabalho está nas plataformas digitais também? Quem quiser, tem lá, só entrar Music, Spotify, Deezer. E aí pode ouvir as 2 músicas que você cantou nas 2 últimas, estão nesse trabalho, não? Essas 2 músicas são músicas inéditas que a gente gravou ano passado no DVD, que deve sair aí com muita oração esse ano aí. Eu não queria constranger a pessoa, mas depende muito do Samuel, o prazo de lançamento, entendeu? Tá bom. Assim, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma... Sem nenhuma pressão, mas não, Samuel, vamos, né? E aproveitar também, mandar também um beijo pra minha esposa, né? Porque senão, né? Ela fala, tá vendo? Todo mundo falou dos maridos e esposas e tal. Vanessa, então um beijão pra minha esposa, Vanessa. Ok. Os que faltarem a gente manda depois, tá? Você não precisa... Não, você tem que mandar também. O Dani mandou pra família deles, tem que mandar pra sua. Mas pode... Queria mandar um beijo pros meus pais. Tá Mãe, bom. Pai, amo vocês. Semana que vem a gente manda, tá, Rodrigo? Semana que vem a gente... Fechado. Nós estamos, então, no nosso terceiro encontro desse trimestre e a gente vai orar mais uma vez a Deus para que Deus nos abençoe e nos guie no estudo dessa semana. Eu vou pedir para a Alessandra orar, pode ser? Então, pode ser. Vamos orar.
Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendermos mais sobre a missão que temos. Que o Senhor venha conduzir todo este estudo, essa conversa, as pessoas que estão nos assistindo, que o Teu amor possa inundar a nossa vida e assim a gente possa transmitir esse amor para outras pessoas. São bênçãos que eu lhe peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente falou na lição passada, a gente acabou conversando sobre a pregação, a ênfase de Paulo, a ênfase que a igreja dos Gálatas estava dando e essas discordâncias, e hoje a gente vai explorar um pouquinho mais isso, né? Na semana surge um pouquinho mais essas divisões, esses confrontos por temas diferentes, com figuras muito importantes, e a gente vai explorar um pouquinho essas divisões, esses confrontos. Mas antes de a gente falar de confronto, a gente vai pensar um pouquinho a respeito do que é o título, né? O título da lição, inclusive, dessa semana é a unidade do Evangelho. A gente falou sobre o Evangelho, explicou o Evangelho, agora a gente tenta ver como esse Evangelho produz unidade. Uma pergunta para a gente começar e iniciar a nossa conversa. A unidade, ela precisa ser mantida a todo custo ou existem condições que são limites para a unidade? O que é, e se existem condições, quais são as condições para a gente se manter unido ou é unido a todo custo, a qualquer preço? Isso, eu achei bacana isso, que foi quase coreografado, nada sincronizado. A Amanda olhou para a Alessandra olhou para o Rodrigo, agora você olha para o Dani e você responde então. Tá. Eu acho que a unidade ela é fundamental para o corpo de Cristo, certo? O Rodrigo tem pontuado isso nas outras semanas, que a igreja é um corpo, ela tem que se manter unida. Só que ela tem que se manter unida até o momento que é saudável para o corpo. Então eu não vou forçar a analogia aqui, se um corpo se mantém unido os membros para poder enfiar uma faca no peito, já não é saudável. Então essa unidade já não é mais saudável. Melhor que um braço puxe o outro, enfim. Então a gente tem que manter a unidade até o momento que a gente respeita a verdade, os princípios e o amor de Deus. No momento que se torna não saudável para o corpo, a unidade já não é a coisa mais saudável ou mais interessante. Eu gosto de pensar que essa unidade, a todo custo, ela é possível desde que a gente compreenda o que está sendo unido. O Dani falou bem aqui, quando a gente fala desse corpo, desse organismo vivo, unido, né, é uma coisa. E quando você fala de, por exemplo, unir um corpo com um parasita, aí é uma outra história. Porque o que muitas vezes causa essa distensão é que dos dois lados existe uma relação de duas naturezas diferentes. A primeira é aquele que não pertence à igreja de Deus, e segundo é aquele que pertence à igreja do Cristo, que pertence à igreja invisível de Deus. Quando há essa disparidade, não tem como haver unidade. Agora, dentro do próprio corpo, há a necessidade de permanecer sendo corpo. Você diz, o meu dedo é corpo, minha mão é corpo, meu pé é corpo, minha perna é corpo, mas você sabe que é corpo. Outra coisa é você falar assim, eu tenho o meu corpo todo com todos esses membros, mas agora tem um parasita querendo fazer parte do meu corpo. E quando eu falo parasita, eu gosto de lembrar bem de uma imagem que tem na palavra de Deus, que faz muito sentido para mim, quando a gente fala sobre o lance de estar na videira, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente está firmado nessa fonte, nessa raiz, da videira, a gente traduz a relação no fruto. Ou seja, daquilo que eu me alimentei de Deus, agora passa através de mim, que sou um galho, que sou um ramo, e se traduz na vida de outra pessoa, um fruto. O que o parasita faz? O parasita, ele sobrevive dessa relação, mas ele não frutifica. Ele não contribui para Ele não contribui. Então, nesse caso, ele não é ramo, ele é parasita, e esse serve para ser queimado e jogado na fogueira, como diz o texto bíblico. Sim. Então, ou seja, ele não faz parte do corpo. Nesse caso, não há possibilidade de haver unidade, entende? Unidade, quando a gente está falando de unidade, entendam bem aqui, que é unidade na questão da compreensão do Evangelho, né? De como compreender ou como, de uma certa forma, traduzir isso em fruto, né? Então, eu acho que é possível a unidade desde que a gente entenda um preceito antes de que a unidade só é possível na igreja invisível de Deus. Muito bom. Alessandra, você ia falar? Não, ele falou Não super ia? bem. É isso mesmo. Você se dá por satisfeita com o que Com foi certeza. dito? Ok. Mas, ainda pensando sobre essa questão de unidade, a gente olha para a carta dos Gálatas e a gente percebe que existe, ao mesmo tempo que existe uma divisão de pensamento, que a gente já explorou bastante na outra semana, existe também uma tentativa, parece que desses
Vamos tentar colocar aqui a igreja da Galácia como sendo Paulo escrevendo para os Gálatas e dentro da igreja dos Gálatas tendo um segmento que contraria aquilo que Paulo está falando. Esse segmento também começa a falar que Paulo ele está discordando ou que o evangelho dele não é igual ao dos apóstolos e tudo mais. Quando a gente pensa que Paulo ele realmente vem depois, ele não passa pela mesma experiência de todos os outros apóstolos, o evangelho dele é diferente dos outros apóstolos, é possível ver algum tipo de conexão entre aquilo que ele está falando e os demais? O que vocês encontram por aí? Eu acho que existe total coerência, tanto que Pedro, na carta dele, ele cita Paulo, né? Ele fala, as palavras de Paulo são às vezes difíceis de entender, muitos tiram conclusões equivocadas, mas ele cita em termos de, como se fosse equivalente às escrituras que eles usavam na época, que era o Pentateuco. Então, eu não vejo incoerência. O que eu acho, assim, Deus chamou Paulo para um propósito muito específico, que é a questão dos gentios. Então, é aquilo que a gente conversou nas semanas passadas, né? Em cada contexto, em cada cultura, você tem formas de agir, formas de lidar. E o que Paulo, o que talvez tenha causado um pouco de incômodo perante os fariseus era justamente que, diante da cultura dos gentios, ele não impôs a cultura dos judeus. Só isso. Em termos de princípios, de essência do cristianismo, essência do evangelho, ele foi perfeito, em todos os sentidos. E ele seria assim, ele estava em ascensão entre a comunidade judaica, né? A gente pode colocar assim, ele era o grande nome, né? Futuro para ser um líder bem reconhecido. E quando ele vai, entre aspas, contra a tradição, ele fica de acordo com aquilo que Deus o comissionou, o ministério, mas ele já começa a ter, não vou falar inimigos, mas assim, já começa a ficar uma relação meio estremecida com o grupo que falou, bom, ótimo, agora ele vai fazer tudo em nosso favor. Vai testificar de tudo que a gente acredita e vai espalhar isso. Mas ele fez exatamente o contrário. Tanto que aqui no capítulo 2, verso 3, ele mesmo fala que os apóstolos lá no Concílio de Jerusalém apoiaram ele em tudo. Testificaram. Testificaram. O que a gente vê depois é que Paulo é muito firme, né? Então é aquilo, quando se trata na defesa do evangelho, ele é inabalável, assim, ele se posiciona. Mas eu vejo que não existe nenhum tipo de incoerência no evangelho de Paulo e no evangelho dos apóstolos. O tom da carta dele é muito firme, né? Muito então ele firme. acaba, dessa maneira, ele acaba marcando bem as coisas. Esse questionamento da validação da posição de liderança não é algo novo, assim, no Novo Testamento. A gente teve o exemplo de Moisés, que foi questionado a autoridade diante do povo, e a gente tem um exemplo maior ainda clássico, que é de Jesus Cristo, quando ele chegou, foi questionado a forma que ele tratava as pessoas, ele se misturava com as pessoas que não devia se misturar. Até a origem de Jesus era questionável, mas pode vir algo bom, né, de onde ele veio e tal. Então é mais fácil, quando você está sendo confrontado com um problema seu, você transferir esse problema para a posição da liderança. Fala, não, mas o problema não sou eu. O problema é essa pessoa que está trazendo, que está jogando na minha cara esses meus problemas, ela é meio duvidosa, é meio questionável, né? Isso é uma característica do ser humano, né? Ao invés de você se confrontar mesmo com as suas falhas, os seus problemas, é mais fácil a gente... Não, peraí, mas quem que está me acusando? De onde vem essa pessoa, né? É mais fácil para a gente. E às vezes não tem... A pessoa ela me confronta, ela está certa, não tem argumento, então eu parto na direção dela, né? Mas que envergadura moral, né? Você tem para falar isso aqui. Posso só destacar um ponto nesse sentido, que eu acho muito interessante, que como funciona o processo de revelação de Deus, onde ele respeita a experiência, a paixão e a característica de cada um, para cada um ter um foco de ministério. Eu acho muito interessante isso. A gente veio discutindo durante a semana, eu e a Amanda ali, sobre isso em casa, que é o seguinte, você vê pegando Pedro, Paulo e Tiago, cada um tem uma abordagem diferente, embora o evangelho seja o mesmo, certo? Era o mesmo evangelho, mas com focos, com abordagens, com paixões diferentes. Então você vê Paulo pregando o evangelho, o foco total na graça, onde você é salvo só pela fé, você é salvo só por Cristo e nada que você faz diferença. Por outro lado, você tem Tiago trazendo um lado que até alguns interpretam como legalista, onde ele vem falando a importância da vida transformada por causa dessa graça. Então ele fala da importância de cumprir a lei no sentido de ser mais parecido com Cristo e não de salvação,
certo? Então ele fala, ó, você precisa da lei porque sem lei a fé morre, sem obras a fé morre. Você precisa mudar a sua vida. E você tem Pedro, enquanto isso, quase que jogando dos dois lados, porque ele tinha um princípio mais judeu, só que Cristo chamou ele para os gentios. Então, meio que dava um equilíbrio, talvez até por isso que tinham Pedro como um líder e tal. É interessante isso, como Deus usa experiências diferentes para chegar no equilíbrio da palavra, da revelação plena, usando a experiência e a paixão de cada um. Acho bem interessante isso aí. E até pegando esse assunto, pensando naquilo que é o trabalho do Rodrigo, né, no discipular, a gente parte do conhecido para o desconhecido, né? Parte de onde a pessoa está, parte daquilo que lhe é familiar, para que ela então vá se desenvolvendo para um lugar novo, né? Vai chegando para o específico. Deus, eu acho bem legal você mencionar isso, Dani, porque é bem a maneira de Deus trabalhar, né? Ele pega a pessoa onde ela está e usa a bagagem, né? Usa a bagagem de Paulo. Não dá para a gente negar também que Paulo, por tudo aquilo que ele teve, pela experiência, pela educação diferente que ele teve, né? Até mesmo em relação aos outros apóstolos, isso também dá condições dele ser mais produtivo, de escrever mais, de falar mais. Ele era um cara culto, né? A cultura, né? Essa educação dele também é vista através dessa produtividade dele. Mas, pensando nessa relação dele com os apóstolos, a gente percebe que logo chega, que inclusive um problema do Concílio de Jerusalém. Eu acho que quem estiver em casa e quiser acompanhar, Atos capítulo 15, é um capítulo bem importante para você ler, para tentar entender o pano de fundo que estava, né, a questão que estava em jogo naquele momento, que basicamente era essa, e a gente vai tentar trabalhar aqui. O que o gentil, quando vem para o cristianismo, o que ele precisa fazer? Que mudanças ele tem que implementar? Ele era gentil, agora ele se tornou cristão. O que é exigido dele? O que nós, como igreja, vamos exigir daqueles que se convertem ao cristianismo? Essa é a pergunta, existe uma resposta, a gente vai tentar dar e explicar a resposta e tudo isso no próximo bloco, tá bom? Fica por aí, daqui a pouco a gente volta com o Código Aberto. Estamos de volta com o Código Aberto, segundo bloco do nosso terceiro encontro desse trimestre, dessa temporada que a gente está conversando sobre Gálatas. A gente saiu do primeiro bloco conversando um pouquinho sobre unidade, conversando um pouquinho sobre o corpo de Cristo. Aí o Rodrigo falou sobre os limites, né, da unidade, em que momento que a unidade deve ser repensada, né, quando oferece risco para a saúde do corpo de Cristo e assim por diante. A gente pensou um pouquinho sobre o evangelho coerente de Paulo e dos apóstolos, que eles pregavam o mesmo evangelho, mas a gente tem um problema. Qual é o problema? Qual que é a questão que aparece no livro de Gálatas e que aparece também em Atos capítulo 15, que é uma exigência que a comunidade estava fazendo para os gentios, para os não-judeus que estavam se convertendo ao cristianismo? O que eles estavam exigindo? Bom, aí a gente chega numa questão que não só em Gálatas, mas em várias cartas do Novo Testamento a gente vê esse ponto sendo levantado, que é a famosa questão da circuncisão, né? Acho que é importante dar um contexto rápido depois para a gente poder comentar o que era a circuncisão. Se a gente volta à Bíblia em Gênesis capítulo 17, quando Deus chama Abraão para um povo diferente, para ser um povo separado, e através de Abraão abençoar todas as nações, no verso 11, Deus faz o seguinte acordo com Abraão, ele fala assim, ó, circuncidareis, a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, a tua descendência vai ser enorme, e eu vou cuidar deles porque eu vou ser o Deus do teu povo. Só que eu preciso que vocês se mantenham como o meu povo para eu poder cuidar de vocês. Então a gente vai estabelecer alguns símbolos, algumas alianças que vai servir de sinal de que a gente ainda está junto, que a gente está jogando no mesmo time. Um desses sinais, talvez o que mais marcou ao longo da história, foi a circuncisão. E isso é muito falado nas igrejas. O que é a circuncisão? Os homens, porque era no órgão masculino, deveria ser cortado o prepúcio, que é um pedacinho da carne. Isso serviria de símbolo. Já nos primeiros dias, no 8º dia de vida do bebê, ele deveria ter o prepúcio cortado. E isso serviria como símbolo para todas as nações e para Deus, de que o povo continuava ali no mesmo time. O acordo continuava de pé, da parte do povo também. Só que isso era para os judeus.
Agora chega o cristianismo. Jesus vem e traz a graça para todos os povos. A gente está discutindo desde a primeira semana que agora esse evangelho, Deus pontua assim enfaticamente para Pedro em Atos 10 e depois em Paulo a partir de Atos 9, que esse evangelho deveria ser levado para todos os povos, não só judeus. E agora levanta a questão. E aí, a circuncisão, ela tem que ser preservada só com os judeus? Ou esse sinal de aliança deve ser levado para os gentios também? E aí que começa a confusão, começa a treta, como diria o sábio. E qual é a questão da circuncisão, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor, ela era... existe uma distinção, que até o guia faz, do propósito da circuncisão e como ela havia sido entendida depois, que parece que ela tinha um objetivo, né, desse povo que vinha aliança, de ser demonstração de dependência, mas em algum momento ela passa a ser entendida como um passaporte de salvação. O circuncidado está salvo. Até porque há registros de pessoas que se converteram ao judaísmo, aos gentios, a outros, a gregos que se converteram ao judaísmo e viveram a circuncisão depois de adultos. Tito, né? Deus pede isso, na verdade, né? Quando estrangeiros entravam para o povo de Israel, eles tinham que circuncidar. E você tem alguns seguidores de Paulo, Timóteo, acontece isso. Paulo pede para que Timóteo se circuncide, aliás. Então, esse hábito, fica uma confusão realmente. O pessoal não sabia exatamente se deveria levar a sério, se deveria fazer ou não. Na verdade, o que eles estavam colocando agora como o fato de circuncidar era como um ponto de salvação, né? A salvação só chegaria na sua casa se isso acontecesse. Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Serviria como um ponto de salvação essa atitude? Posso só fazer uma analogia para explicar isso aí, Lelê? Que é o seguinte, o pessoal que assiste aí o Bíblia Fácil, o pastor Arilton sempre destaca nas profecias o sinal da besta, o sinal do povo de Deus, né? E a gente estuda ali que a Bíblia menciona para a gente que nos últimos dias um dos sinais do povo de Deus tem que ver com a guarda do sábado, certo? Mas isso não significa que guardar o sábado é passaporte de salvação, porque a salvação é pela graça. A circuncisão, talvez a metáfora vai por aí, entendeu? A comparação. O povo de Deus tinha esse símbolo. Mas não quer dizer que por ter esse símbolo, você está salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente uma característica de quem já está salvo, de quem já faz parte do povo de Deus. Então é aí que está o X da questão. Você ia falar alguma coisa, Amanda? Pode continuar? Obrigado. Mas é porque você falou disso, e aí então vem a pergunta que é a dos Gálatas, porque você falando aí, né, que não era um passaporte de salvação, mas era um povo que havia sido aceito por Deus, dá sinal de que esse povo. Então esses gentios deveriam passar pela mesma experiência, ou não? A pergunta que eles precisavam responder é, esses gentios, eles têm que se tornar judeus ou cristãos? Para eles se tornarem judeus, eles precisariam se circuncidar? Sim. Se o ponto fosse voltar ao judaísmo, então eles precisariam da circuncisão. Só que o que Paulo está colocando é que eles não precisam se tornar judeus. Eles têm que aceitar Cristo. Eles não têm que ser descendentes de Abraão. Eles têm que fazer parte do povo espiritual de Deus. Então, se eles fossem aceitos para o judaísmo, precisariam sim. A questão é que não é o judaísmo que está em jogo. Paulo, então, ele é contra a circuncisão? Na verdade, eu acho que Paulo é contra tudo aquilo que prega que para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa. Aliás, quem inculcou isso na nossa mente, acima de tudo, foi o inimigo lá no Éden, quando ele estava de frente com Adão e Eva, e ele fala assim, no dia em que você comer tal coisa, então você será como Deus. Ou seja, essa perspectiva de ter que fazer algo para então conseguir se tornar alguém, é o que fere todo o processo da graça. Porque a graça é a certeza de que eu sou por causa do que Cristo fez, e não por causa do que eu faço. Então, talvez aumentando um pouco essa lista das traduções aí, que o Dani trouxe, por exemplo, a questão do sábado, pode ser um ponto, mas pode ser diversos outros pontos. Para algumas religiões creem no domingo, outras religiões creem que tem que usar determinado tipo de roupa, ou usar o cabelo de determinada forma. E aí faz-se uma lista gigante de coisas que deve e não deve se fazer, e coloca-se como ponto de salvação. Então, o que Paulo é contra na ocasião é a respeito de que fazer ou deixar de fazer algo, seja circuncisão ou qualquer outra coisa, não é o que te torna alguém. O evangelho é a certeza de que eu sou alguém, então agora eu sou livre para expressar quem eu sou. Então, na verdade, o evangelho tem a ver mais como, não tem a ver tanto como me tornar alguém que eu não sou,
mas como tirar da frente tudo aquilo que atrapalha de ser aquilo que Deus diz que eu sou. Então, eu acho que era isso que Paulo era contrário. Tem uma outra passagem que Paulo fala bem claro, que a circuncisão não é pecado, ela é indiferente. Ele destaca isso. Ela é indiferente. Então, nem contribui para a tua salvação, nem te afasta. Simplesmente não precisa perder tempo ensinando isso. Então, se um gentil isso. quisesse circuncidar, não teria problema nenhum. Okay. Nenhum. Na verdade, a gente poderia até, na linha da medicina, trazer benefícios de saúde que traz. O que ele está falando é que não influencia em absolutamente nada na sua salvação. É indiferente. Mas então, não aí tem que exigir, ele faria porque ele se sentiria mais salvo ou ele gostaria de fazer parte de uma nação? Também tem eu acho que isso é um princípio da ação. Por que você vai fazer isso? É a intenção, né? O que está por trás da minha ação? A gente está falando de circuncisão, mas vamos indo para um lado um pouco mais prático do nosso dia a dia agora. Por que eu ajudo o meu próximo? É para ser salvo? Entende? É a intenção do negócio. Aqui o que Paulo está discutindo é que justamente o que os judaizantes estavam falando para os gálatas é que para ser salvo eles precisavam dessa bendita circuncisão e das outras coisas da lei lá de Moisés. E o ponto é justamente esse, que não precisa. Da mesma forma que hoje a gente ajuda as pessoas, a gente faz o bem, a gente ama as pessoas, não para ser salvo, mas simplesmente porque o amor de Cristo está em nós, ele transborda e a nossa missão é ser discípulo, né? É espalhar esse amor para as outras pessoas. Então é consequência, é a intenção. Por que você faz isso hoje? Eu gosto de pensar que uma figura que pode ser bastante importante na nossa compreensão a esse respeito é assim: no evangelho verdadeiro, no evangelho raiz, nesse evangelho que Paulo prega, não tem que nada. O cristão não tem que fazer A, B, C ou D. Ele não tem que usar determinadas roupas, não tem que falar determinadas palavras, ele não tem que. Ele é livre para. É muito diferente, entende? Eu sou livre para vestir o que eu quero, se isso for para a glória de Deus, percebe? Porque agora o meu propósito em fazer ou deixar de fazer as determinadas coisas não é mais para trazer essa aprovação de Deus para mim, como falamos na semana passada, mas é de expressar a glória de Deus através de mim. Ou seja, como que Deus pode ser visto a partir de mim? Como que a bondade de Deus pode ser vista a partir das palavras que eu digo, das pessoas que eu olho, das pessoas que eu abraço, das pessoas que eu perdoo? Como que Deus pode ser visto? Então, é esse o ponto, né? Eu acho que inverte um pouco a lógica, porque daí agora as coisas que Tiago, né, que o Dani citou, né, o que Tiago está falando é bem isso na carta dele, né? Que essas obras, essas ações de justiça, de bondade, na verdade são uma tradução natural de quem nós somos, né? Então, não para conquistar uma salvação não conseguida, mas para expressar uma salvação que já se tem. E tem outro ponto que até Paulo cita: Deus não age com favoritismo. Então, não é porque você é circuncidado que ele vai te amar mais. Não é porque você faz tal coisa que ele vai te amar mais. Isso não existe. Perante Deus, você crendo em Cristo, você está salvo, você se torna filho e você é amado. E ponto. E só para voltar no meu modo de perguntar algumas coisas, na questão dos limites, na questão de entender até que ponto é isso, porque assim, eu não vejo, então, Paulo ele não está dizendo que não pode circuncidar, ele está dizendo que não é necessário. Ele depois vai falar sobre a circuncisão do coração, né? Vai falar que é algo muito mais do coração do que algo exterior. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma lista de outras coisas. Por exemplo, em Atos capítulo 15, eles chegam num consenso de coisas que deveriam ser exigidas. Por exemplo, olha, não comer carne com sangue, né? Não, ou seja, eles falam, não, circuncisão a gente não vai exigir. Mas até essas tradições, eles ainda assim mantêm, ele fala, olha, o sujeito vem para cá, se tornou cristão, tá, isso a gente não vai exigir dele, mas isso a gente vai exigir. Como é que a gente lida com essa questão de que há comunidades operam com tradições, toda comunidade, uma família que é uma comunidade, ela opera com tradições, e como é que a gente coloca essas tradições dentro desse evangelho que abraça todo mundo e que talvez não precise dessas tradições? Olha, eu e a Amanda tivemos um debate em casa sobre esse tema, cara, tão grande que todo o meu pastorado foi colocado em xeque naquela discussão sobre esse tema. Mas vou fazer uma metáfora aqui que eu acho que é legal para entender isso aí. Vamos supor que eu chegue numa tribo indígena que nunca ouviu falar de Deus, uma tribo completamente isolada do homem branco, como a gente diz, né? E agora ele vai conhecer, eu vou lá tentar levar o evangelho para ele, porque ele precisa conhecer de Cristo também. Ele tem alguns hábitos. Ele adora, vou colocar aqui entre aspas, tá? Enfim.
Ele adora a árvore, ele adora um totem lá que é um deus, ele faz a dança da chuva, ele usa tanga, ele mora numa oca, o sistema de trabalho dele é diferente, enfim. Eu vou lá para ele, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para ele, olha, essa árvore que você está adorando, na verdade foi criada pelo Deus Criador. Então agora, ao invés de adorar a árvore, vamos adorar Deus. Ao invés de adorar esse totem, essa imagem, vamos adorar Deus. Ao invés de fazer a dança da chuva, vamos orar para que Deus traga a chuva para a plantação, enfim. Mas eu não preciso exigir que ele use uma tanga, ou não use uma tanga, que ele passe a usar terno e gravata agora. Porque isso não é evangelho, que a gente discutiu na semana passada. Isso não é evangelho. O evangelho é entender que Deus é o Criador, que Deus morreu por ele e vai voltar para salvar ele. Então, eu exijo dele, entre aspas, ou eu ensino para ele, eu passo para ele a liberdade, que nem o Rodrigo trouxe, de conhecer o Deus, os princípios que Deus coloca, mas eu não exijo que ele se torne um homem branco, na expressão que a gente usa. Eu não exijo isso dele. Eu não preciso ocidentalizá-lo, né? Isso, eu não preciso tornar ele civilizado, como a gente costuma dizer. Eu passo para ele o cristianismo, mas ele continua sendo índio, só que cristão. Então, o que eu vou tirar dele, não vou tirar nada, né? O que eu vou ensinar para ele, que talvez não é a melhor forma, é a dança da chuva, porque eu estou falando para um Deus que não existe, talvez a adoração a um totem. Eu vou oferecer novas alternativas para ele. Vamos orar para Deus, vamos falar com Deus, vamos adorar a Deus, mas ele continua sendo um índio, no estilo de trabalho indígena, morando na oca, com a cultura e as festividades indígenas, porque isso ele não impede servir a Cristo. Então, é a diferença entre princípio e cultura. Fica à vontade. Não, e essas implicações que no Concílio de Jerusalém eles colocam do que deveria ser feito pelos gentios, elas estão justamente relacionadas à adoração, porque eles eram pagãos, né? Então, eles tinham uma cultura religiosa que envolvia sacrifício a ídolos, que envolvia orgias dentro dos templos. Então, tudo que é colocado ali tem uma base justamente para direcionar eles. Olha, isso daqui não faz mais sentido. Fere o evangelho, né, Exatamente. Então, isso vocês não devem fazer, porque é uma cultura religiosa que está equivocada e que vai completamente contra o evangelho de Cristo. Agora, o restante, sigam vivendo como vocês estão vivendo. Eu gosto de pensar que há uma diferença entre natureza e ordem. Um exemplo claro é o seguinte, você tem lá a sua família, tem o pai, a mãe e, 4 filhos. Há uma certeza de natureza deles ali. Eles fazem parte, vamos dizer no caso da minha família, eles fazem parte da família Maciel. Todos ali são pertencentes a essa família. Nós somos irmãos, tem o pai, tem a mãe, nós sabemos que de natureza isso é imutável. Minha mãe sempre vai continuar sendo minha mãe, meu irmão sempre vai continuar sendo meu irmão. Aí há questões de ordem. Quem vai dormir em cada quarto? O que nós vamos comer? Quantas vezes por dia nós vamos comer? É uma questão de ordem. É uma questão de acertar um consenso de comunidade, como conviver melhor, entende? Então, há questões de ordem que são indiferentes, como circuncisão era indiferente. Ela varia de acordo com cada comunidade, com cada contexto. O índio, com seu contexto. Mas a questão de natureza não muda. O índio continua sendo meu irmão. E aí o índio entende que a natureza é o seguinte, nós temos um pai, eu sou filho de Deus, carrego a imagem de Cristo em mim, e o Dani, que não é da minha família teoricamente, continua sendo filho de Deus, e eu trato ele à imagem do Cristo. Ou seja, essa é a certeza de natureza, entende? Isso é imutável. Esse é o evangelho raiz. O que não muda é, nós somos irmãos. Então, eu não vou agir com você de forma a agredir tua identidade, e você também não agride a minha identidade, e nós vivemos bem, porque a natureza está certa assim. Agora, por questão de ordem, vamos todos usar camiseta branca? Vamos todos vestir calça jeans? Por uma questão de ordem, entende? Mas não por uma questão de natureza. Ou seja, aquilo que é de ordem não pode impactar em questões de natureza. Ou seja, se você não usar camisa branca, você não está salvo. Eu não posso limitar a pertença, né? Ele não pertence porque ele não usa, porque ele não, por uma questão de ordem, ele não faz mais parte da natureza, né? Perfeitamente. E isso, quando se inverte isso, e quando acontece, vira um problema, né? Porque você cria nas igrejas, nas comunidades, castas espirituais, pessoas que se acham melhores do que as outras, pessoas que só porque não se enquadram naquele quadradinho que foi posto, elas são menosprezadas, sofrem preconceito. Muitas dessas pessoas não se sentem bem-vindas num lugar que era para ser acolhedor. Muito bem, muito bom você falar sobre isso, Amanda, porque a gente vai falar sobre isso no próximo bloco também. Tá bom? A gente vai voltar no próximo bloco pensando ainda sobre esse assunto e pensando que agora
há um problema de Paulo não apenas com a igreja, mas também há um probleminha dele com Pedro, e a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Código Aberto e ouvindo música do Bruno Menezes mais uma vez, tá bom? Fica por aí, daqui a pouco a gente volta. Código Aberto está de volta. Que bom que você está acompanhando essa nossa conversa, essa nossa discussão a respeito de Paulo, a respeito do livro de Gálatas, a respeito do Evangelho. A gente falou um pouquinho agora sobre tradição, sobre Evangelho, sobre pertencer, sobre não pertencer, e a gente vai continuar ainda conversando um pouquinho mais sobre isso. Mas antes da gente usar a nossa voz para falar, o Bruno vai usar a voz dele para cantar e Samuel os dedos para dedilhar o piano. Nossa, estou muito inspirado agora. Bruno, qual é a música de hoje? Música Ele é o Caminho. Acho que acho que é tudo aquilo que a gente está precisando nesse momento mesmo. Acho que a música vai de encontro àquilo que a gente tem conversado. Obrigado, Bruno, que Deus te abençoe. Valeu, vamos lá. Estava no começo, Ele é Deus, por Sua palavra, todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado, a cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Vem ao teu reino, vem ao teu reino, vem ao teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Vem ao teu reino, vem ao teu reino, vem ao teu reino a nós. Seja o teu reino em nós, seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Ele é o caminho,
Amém. Que certeza maravilhosa, né? Que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E tem muito a ver com aquilo que a gente está falando, com essa suficiência de Cristo. Talvez seja o grande desafio da gente entender, viver, da gente conseguir ver nas nossas relações que Cristo é tudo, né? Que Ele é suficiente. Voltando aqui para o tema dessa semana, a gente encontra uma controvérsia que houve entre a postura de Pedro e aquilo que Paulo entendia que devia ser o melhor. Falem sobre isso. O que acontece? O que aconteceu entre Paulo e Pedro? Qual foi esse problema que foi enxergado por Paulo naturalmente, né? Que foi visto, é um problema que é identificado por Paulo. Qual foi o problema? O que aconteceu? E vamos pensar um pouquinho nas repercussões disso. Talvez utilizando a mesma aplicação que fizemos agora há pouco, falando da questão de natureza e ordem, aquilo com que Paulo vamos dizer assim, ele se estressou com Pedro, vamos dizer assim, foi porque o que estava em jogo ali era uma questão de natureza. Ou seja, ele estava querendo dizer que, Paulo dizendo que as pessoas eram salvas pelo Cristo, ou seja, essa salvação era suficiente, e Pedro, através das atitudes com o povo judeu, acabava demonstrando para o povo judeu que realmente os salvos seriam aqueles que eram judeus. E eles já tinham conversado antes sobre essa questão dessa extensão do evangelho para os gentios, né? E aí você via, por exemplo, Pedro, quando estava com os gentios, ele tratava os gentios como sendo salvos. Mas quando havia a presença dos judeus, ele acabava deixando de lado os gentios para que os judeus não o visse junto com os gentios, entende? Não ficar mal com os judeus, né? Para não ficar mal com os judeus. Então, a motivação, vamos dizer assim, de Pedro ao fazer a determinada coisa não tinha a ver com ele achar certo ou não. Pedro concordava com o que Paulo estava dizendo, mas Pedro estava com dificuldade de ter o apoio dos judeus se ele se juntasse com o povo gentil. E Paulo se estressou com isso, porque ele falou, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você está, na verdade, ferindo toda a centralidade do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho para o homem todo, para todo homem. Na verdade, aquela acusação que faziam para Paulo de que ele queria agradar as pessoas, a gente vê que quem estava querendo agradar, na verdade, era Pedro, né? E eu acho a cena muito bizarra, você tentar imaginar, assim. Porque o que Paulo descreve é que Pedro estava comendo com o pessoal, e aí, tranquilo, falando de futebol, e a semana e tal. De repente, chegavam os líderes da igreja, digamos assim, né? Aí ele, opa, pessoal, é isso aí, depois a gente conversa e tal. E ia embora. Ele saía da mesa porque chegaram os líderes. Então, mas até que não é tão bizarro assim, se você for pensar, na quantidade de vezes que coisas semelhantes ocorrem, né? Continua sendo bizarro. Continua sendo bizarro. Quantas vezes são bizarras? É um bizarro comum, né? Infelizmente, é um bizarro comum. E eu acho que já falei isso em outra lição, mas é que a igreja, nesse momento da Galácia, estava assim, uma confusão. Opiniões divididas, né? Aí uma referência que é Pedro, né, que os aceita e de repente não aceita mais. E aí eles se colocam mais uma vez, tipo assim, a gente não sabe o que faz. E o que Pedro fez foi bem aquilo que às vezes a gente sempre fala, eu não concordo, mas eu vou fazer só para não dar problema, viu? É exatamente o que ele fez, né? Só que isso gerou um mal-estar tão grande entre aqueles que estavam se sentindo queridos, adotados e amados, que Paulo foi preciso ele falar, olha, você está sendo hipócrita no que você está fazendo, né? Olha o que aconteceu aqui, né? É que perante os judeus era até um pecado, né? Você sentar à mesa com um gentil. E Pedro, naquele momento, ele temeu os homens. Ele não temeu a Deus naquele momento, ele temeu os homens. Ele temeu o preconceito que ele ia sofrer por estar ali com os gentios. E isso é um grande problema, porque Pedro, até no verso 9 do capítulo 2, Paulo mesmo descreve Pedro sendo um dos pilares da igreja. Sim. Né? Então, ele é um exemplo. E aí, o que acontece? Um pecado na vida de um líder, ele pode ter uma consequência multiplicadora. Então, o exemplo que Pedro estava dando poderia dar motivo para outros judeus cristãos agirem da mesma maneira, de forma preconceituosa com gentios. É interessante falar isso, Amanda, porque assim, a gente percebe que Pedro, o discurso dele não era esse.
O discurso dele Ele foi era... hipócrita. Né? o discurso dele era assim, mas a prática de vida, a postura de vida dele faz com que o discurso dele fique meio que inválido. Assim, porque ele já tinha entendido, Deus já tinha mostrado para ele naquela visão... Atos 10. Exatamente, na visão dos animais impuros, que perante Deus não existe favoritismo, todos são iguais. Antes de ser mencionado, deixa eu só destacar um outro pontinho aqui, que é o tamanho da força dos judaizantes, né? Porque Paulo fala que não só Pedro levantava da mesa, Pedro teve uma visão de Deus. Ele batizou Cornélio, que era um romano, quebrando paradigmas. Aí não só Pedro levantando da mesa, mas Paulo fala que até o Barnabé, que viajou tantas vezes com Paulo, foi um dos fundadores da igreja também saía. Então, que força que tinha esses caras, a ponto de mudar, assim, parece que só Paulo sobrou entendendo, pessoal, peraí, eles precisam. Os caras tinham uma força imensa, né? Desculpa. Às vezes a gente acha que essa atitude de Pedro é um pouco condenável, né? Ah, que absurdo, né? Mas se a gente for trazer para os nossos dias hoje, isso é extremamente comum. Sim. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você que está assistindo a gente, ou até mesmo nós aqui, se você for encontrado, por exemplo, com prostitutas, se você for encontrado, por exemplo, com os políticos de má fama do nosso país. Ou mesmo num barzinho, né? Ou mesmo num happy hour, depois do trabalho. Depois do trabalho. Ou seja, diversos lugares e companhias onde a gente pode ser encontrado e que, de repente, a gente pode ter a mesma atitude de Pedro. Eu confesso que, por algum tempo na minha caminhada espiritual, eu era um pouco assim. Eu andava um pouco com os caras do lado de lá, mas aí, quando eu via que o negócio ia pegar, eu já dava um passinho para trás. Até, recentemente, a gente teve uma experiência, você que está assistindo a gente, quiser pegar na íntegra, lá no portal metanoia.com você pode encontrar, chama Jantar com as Prostitutas. Vale muito a pena essa experiência, viu? Desculpa fazer a propaganda aqui, que é marcante. Vale muito a pena. A gente, numa despedida de solteiro de uma pessoa da nossa comunidade, a gente resolveu trazer algumas prostitutas para poder oferecer para elas um jantar e reafirmar a identidade de Cristo nessas meninas, né? Que bacana. Ao invés de chamá-las e contratá-las para a prestação de um serviço, nós as contratamos para que a gente prestasse um serviço para elas, né? E foi uma questão muito legal, mas por que eu citei esse assunto? Porque eu me lembro de quando eu fui abordar essas meninas, em algum momento eu pensei assim, rapaz, mas eu estou no meio daqui da rua, famosa por ser uma rua de prostituição em São Paulo, e se passa o irmão da igreja e olha aqui, porque vai conhecer de repente o meu carro, vai me conhecer por dentro, vai falar, nossa, mas aquele ali era o irmão da igreja tal. Do Metanoia. Entende? Do Metanoia, entende? E então, às vezes, a gente não quer correr o risco por causa da imagem própria, ou seja, nós não estamos dispostos a pagar o preço, a sofrer o prejuízo, a pagar o dano para o evangelho de Cristo ser maximizado, né? E aí vem aquilo lá que a gente acha que falou, não sei se antes de começar, em algum momento, se em algum bastidor aí, ou se a gente falou no programa, eu não me lembro, mas que é aquela coisa da autopreservação. Não, isso vai colocar muito em xeque minha reputação, meu nome, as pessoas vão me olhar diferente, então eu prefiro não fazer. Você citou esse exemplo e é muito comum a gente ter esse tipo de mensagem como igreja mesmo. Pessoal, olha, é melhor não... É mais natural esse pensamento. E aí a gente usa um verso que não tem a ver com isso, que é o verso de cuidar da aparência do mal. Esse verso não está falando sobre isso, né? Ele não está falando sobre, não seja visto com um tal grupo porque você tem que cuidar com a aparência do mal. Então a gente pega um verso que não está falando sobre isso, coloca, então dá um peso bíblico ainda para uma postura que não é bíblica, que é essa postura de segregar, né? E esse argumento ele é usado quando a pessoa não tem mais o que argumentar. Eu me lembro, você é pequeno, você vai falar com os pais, você vai falar com alguém, com o líder da igreja, alguma coisa assim. Pode fazer tal coisa? Não pode. Mas por quê? Por causa disso. Mas e aquele outro verso que fala assim? Mas não pode. Mas e esse verso? Olha, a gente não pode... O que os outros vão pensar, né? Melhor não para os outros não pensar. Então, quando você não tem mais argumento, você usa ele, porque realmente não tem cabimento nenhum. E tem outra lição desse trecho que eu acho que é muito válida, principalmente para os nossos dias e para o meio da igreja, é o seguinte: Pedro, ele era líder, mas isso não significa que ele é livre do erro. Então, nas nossas igrejas, é muito comum os membros se apoiarem e seguirem o exemplo dos líderes. Mas o nosso único exemplo de vida, de comportamento, de fé, deve ser Cristo. Porque todos nós estamos passíveis de erro, inclusive o seu pastor, inclusive o seu ancião. Qualquer pessoa que esteja na liderança, ela pode errar.
Assim como Pedro, o pilar da igreja primitiva, cometeu um erro. E aí chegou um momento que Paulo, vendo isso, ele deixou de lado a diplomacia. Ele se posicionou, porque aquilo realmente poderia ter um poder multiplicador dentro dos membros, inclusive Barnabé e os outros que também se levantaram. Ele confronta, né? Ele confronta e indica que não é que a postura de Pedro, mesmo sendo Pedro, não é a melhor postura, né? Que é um raciocínio que talvez todos os outros poderiam ter feito, né, bem? Pedro está agindo assim, mas essa não é a melhor postura, que nem você falou, porque o líder tá passivo de erro, né? Mas a maneira como Paulo confronta, precisava dele confrontar dessa maneira, precisava ele expor dessa maneira? Sim? Por quê? Precisava porque, vocês falaram aqui antes, né? Foi uma mensagem que Pedro estava passando como líder, acho que foi a Amanda que falou, que era a questão de vida ou morte. Pedro estava ensinando algo para as pessoas, que a liderança era mais importante do que a mensagem para os gentios. Então, Paulo, eu até acho, honestamente, Tiago, que quando Paulo ele faz essa repreensão em público, não é como alguém que pensou assim, peraí, deixa eu fazer em público para todo mundo ver que é sério. É como alguém impulsivo que não se controlou, no sentido de, foi tão forte, mexeu tanto com ele, que ele falou, não, eu vou resolver esse negócio agora mesmo. Honestamente, eu acho que foi uma coisa mais disso. Mas foi importante, porque passou a mensagem para todos, que isso não deveria acontecer nunca mais, que isso é um absurdo, porque a mensagem tem que ser pregada para o mundo inteiro. O evangelho não se espalharia, né? Se tivesse existido desde o começo essa segregação. Sim, e só a gente, no nosso tempo terminando, eu vou ouvir você, Amanda, depois a gente... Não, é que tem outro ponto que eu acho interessante, que é o lado de Pedro. Pelo que a gente vê, até na própria carta de Pedro, ele citando Paulo, não ficou nenhum rancor. Ele, sendo líder, ele foi humilde, ele soube ouvir, porque acho que lá em Provérbios 12:1 diz que o sábio ama a correção. Né? E também isso é uma postura muito importante, né? A gente ter humildade, saber ouvir e assumir um erro quando a gente comete. É uma característica recorrente de Pedro, né? A gente vê Pedro agindo assim com Cristo, depois agora ele nega Jesus mais uma vez, de certa forma, porque ele nega aquilo que Cristo pedia que ele fizesse. E aí agora tem de novo, ele é confrontado, assim como ele foi confrontado por Cristo, ele é confrontado agora e se arrepende. O programa Código Aberto chega ao fim, nós estamos terminando mais uma vez. E na semana que vem a gente volta, a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre Gálatas, mas que você fique com essa ideia no seu coração e na sua mente. Não existe em nenhum momento uma casta de salvos. Aqueles que são salvos, são salvos. Todos nós, todos que são alcançados pelo Evangelho estão salvos em Cristo Jesus. Não existe mulher, não existe escravo, não existe livre, não existe homem, todos estão salvos. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. Semana que vem a gente volta com o Código Aberto.